Daremos continuidade à nossa exposição da Epístola aos Hebreus, conforme já anunciado aos irmãos, todo o terceiro domingo do mês. Assim o fazemos, manhã e noite. Hebreus, capítulo 4. Hoje pela manhã nós poremos do versículo 1 até o versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele que, por causa da desobediência, alguns nele que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus sobre esse tempo de exposição da sua palavra. Deus bendito, louvado seja o Senhor pelo privilégio que temos como teu povo, e temos a tua revelação, Senhor, e temos a tua palavra. E agora, diante dela, Senhor, diante da exposição dela, nós desejamos, todos nós, ardentemente, sermos instruídos pela tua palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor, opere em nossos corações, que ele abra os nossos olhos para que possamos compreender, amar, crer e viver, Senhor, as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos no início da exposição aos Hebreus que o autor aos Hebreus ele escreve para um grupo de crentes cristãos que eram judeus de nascença e antes eram judeus de religião. Então eles se convertem para o cristianismo. E naquele contexto do primeiro século de profunda perseguição e oposição à fé cristã, especialmente entre o povo judeu no primeiro momento, muitos destes estavam abandonando a fé cristã por causa da perseguição e voltando para o judaísmo. Eles estavam abandonando toda aquela realidade da obra de Cristo e voltando para a realidade da antiga aliança. Diante disso, então, o autor aos Hebreus ele escreve para encorajar esses crentes a perseverarem, a continuarem firmes na fé que eles professaram. E o argumento do autor aos Hebreus é um só. Primeiro, é um só. Cristo é superior a tudo aquilo que está na antiga aliança. Aquilo que estava na antiga aliança do pacto da graça apontava para aquilo que era maior, melhor, perfeito e pleno. Por isso, não voltem atrás. Por isso, perseverem. Então nós vimos que no capítulo 1, o autor aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo com relação aos profetas, porque ele é a própria revelação máxima de Deus. Enquanto os profetas recebiam a revelação e transmitiam ao povo, o autor aos Hebreus diz: Cristo
é a própria revelação de Deus. É o Deus encarnado. Ele é o resplendor da glória de Deus. Depois disso, o autor aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele não é um anjo simplesmente, como algumas seitas até hoje assim não creem. Ele é o Criador dos anjos e é superior aos anjos. Ele continua então, irmãos, e nos mostra que, mesmo sendo superior aos anjos, ele se fez igual a nós, para ser o nosso mediador, para nos socorrer. E então, no capítulo 3, o autor mostra que Cristo também é superior a Moisés. Porque ele enquanto Moisés era servo de Deus na casa de Deus, isto é, na igreja, Cristo é o dono da igreja, é o edificador da igreja, é o proprietário dela. Por isso, até então, irmãos, o autor aos Hebreus nos mostrou a superioridade de Cristo em relação a 4 grandes personagens, ou melhor, a 3 grandes personagens do Antigo Testamento: profetas, anjos e Moisés. Agora, queridos, o autor aos Hebreus continua um ponto que ele levantou no capítulo 3. Se você ver comigo, por favor, capítulo 3, a partir do versículo 7, o autor aos Hebreus ele faz uma citação do Salmo 95, que trata do descanso que Deus havia prometido para aquele povo. Agora, no capítulo 4, depois de ele explanar o que ele pretendia explanar no capítulo 3, ele retoma essa citação e passa a trabalhar um tema, que é o tema do descanso, a partir de uma outra pessoa, de um outro personagem importante no Antigo Testamento, que é o próprio Josué, dizendo que Cristo também é superior a Josué. Josué, como Moisés, falharam, por assim dizer, na sua missão, em termos de não deram aquilo que foi prometido para o povo, porque o povo não creu na promessa que Deus deu, por falta de fé, mas também porque nunca foi o propósito de Deus consumar a sua promessa ali. Então, o autor aos Hebreus vai mostrar que Cristo é superior a Josué também, porque é em Cristo e por meio de Cristo que aquela promessa que Deus havia feito de descanso para o seu povo é efetivada, é consumada, é realizada. Com base nisso, então, irmãos, nós vemos que o texto ele se divide de 2 formas no capítulo 4. Nós temos 2 exortações e as razões para essa exortação. A primeira exortação é: nós devemos temer. Nós devemos temer. E depois ele vai explicar o porquê que nós devemos temer. Isso ele faz no versículo 1 ao versículo 3. E o segundo ponto do texto, que é a segunda exortação, é: nós devemos nos esforçar para entrarmos no descanso. E as razões do porquê que nós devemos nos esforçar para entrarmos no descanso. Com base nisso, então, irmãos, vamos ver cada uma dessas exortações, como então que o autor trabalha. Veja, por favor, comigo o versículo 1 e 2. Ele diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Veja, irmãos, o autor aos Hebreus aqui, ele começa o capítulo 4 com um portanto. Ou seja, ele retoma tudo aquilo que ele falou até então, no tocante à fé na palavra de Deus. Ele diz: tendo por base o porquê de nós não desconsiderarmos a palavra de Deus, e lembremos que esse foi o tema que ele tratou no capítulo anterior. Não desconsiderem a palavra de Deus, ele alertou. Não deixem de lado, porque o Israel, a igreja do Antigo Testamento, o fez e pereceu. Não deixem de lado a palavra de Deus. Então, com base nisso, e mostrando as consequências que eles sofreram, o autor aos Hebreus ele inicia o capítulo 4 com uma exortação, com um encorajamento. Temamos, tenhamos medo e receio. E a maneira fantástica, irmãos, aqui, de maneira fantástica, o autor ele coloca o verbo no grego de maneira enfática, para deixar claro que essa exortação é o ponto principal aqui. Temamos acontecer a mesma coisa conosco, irmãos. Esse temor aqui, queridos, que o autor dos Hebreus põe, não é um temor no sentido de desacreditar ou insegurança da promessa feita. Não é uma falha na promessa em si, mas é uma séria consideração e relevância do perigo de queda, caso haja negligência. Um temor santo, irmãos, um temor santo no tocante às coisas do Senhor,
nos conduzirá a uma vida diligente e não negligente. Uma vida ativa que leva com seriedade e reverência e sinceridade as coisas do Senhor, irmãos. Essa exortação, então, queridos, nos ensina a sermos humildes e a considerarmos o que o Senhor está nos exortando. Não sejamos negligentes nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais. O ponto aqui, irmãos, que eu quero nos mostrar é que, ao vermos os exemplos negativos daquilo que aconteceu na igreja no Antigo Testamento, nós temos por ensino e instrução, advertência, para que nós não caiamos no mesmo erro. Não há, queridos, atitude mais perigosa para a igreja do Senhor do que ser negligente com as coisas espirituais, sermos negligentes com a palavra do Senhor. Ao vermos a história da igreja, irmãos, e não precisamos ir muito além, ao vermos histórias de irmãos que caminham conosco, que caminharam conosco um certo tempo, e caíram e tropeçaram em pecado, isso deveria nos ensinar profundamente a temermos, e não termos a postura de eles caíram porque eles eram fracos, eles caíram porque eles não eram fortes como eu sou forte, mas é uma postura de temor. Temor pelos efeitos danosos que a negligência da palavra de Deus e das coisas espirituais traz para a vida do homem. O problema, queridos, é que nós não consideramos nem a história da igreja e nem os exemplos dos irmãos que estão ao nosso lado. De tal forma que nós chegamos num período da história no Brasil em que as igrejas que deveriam ser herdeiras da reforma, na verdade, estão longe dela e se opõem a ela, porque não dão ouvidos para aprender com todos os erros que aconteceram no passado. Não dão ouvidos para ouvir o que Deus fez na história e os alertas que Ele deu pela queda dos nossos irmãos. Essa exaltação, então, irmãos, é para nos fazer humildes e fazer com que todos os crentes, todos nós, irmãos, sejamos vigilantes e diligentes naquilo que o Senhor Deus nos adverte. Abra, por favor, Romanos capítulo 11. Paulo faz algo parecido em Romanos capítulo 11, versículo 20. Romanos capítulo 11, versículo 20. Paulo diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. O que Paulo está falando aqui é exatamente o mesmo contexto de apostasia da igreja visível no Antigo Testamento. Eles não creram no Cristo que foi anunciado. Eles caíram. Eles apostataram. Por isso o apóstolo Paulo fala: não olhe para eles e se ensoberbeça. Eles caíram por incredulidade. Você está firme por causa da fé. Não te ensoberbeça, mas tema. Tema que não suceda sobre você a mesma coisa, irmãos. E aí alguns podem perguntar, especialmente alguns que defendem uma doutrina chamada arminianismo. Vejam, você está vendo? A salvação pode ser perdida. Mas o ponto aqui que o autor aos Hebreus não está dizendo que a salvação pode ser perdida. O fato, irmãos, da Escritura Sagrada anunciar que é Deus quem nos sustenta na salvação, não anula o fato de que nós devemos ser diligentes e ativos na nossa caminhada. O fato de nós crermos que Deus nos fez uma promessa e que nos sustentará até o fim, não é para que nós cruzemos os braços e passamos, agora não vou fazer mais nada. Pelo contrário, essa não é a natureza do Evangelho. O Senhor diz: é eu quem prometo que sustento vocês. Sejam diligentes, não desprezem. Essas duas realidades não anulam a necessidade, irmãos, de nós evidenciarmos a salvação que Deus nos deu. E uma das evidências é sermos diligentes e não negligentes nas coisas da palavra de Deus, irmãos. Por que então, irmãos, o autor dos Hebreus nos faz essa exortação? Para que temamos, ao invés de sermos negligentes, para que nós olhemos para o que aconteceu e tenhamos temor e receio e uma séria consideração. Por que disso? Veja o versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus. O autor diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Perceba, irmãos, o porquê de nós temermos é simples para o autor aos Hebreus. Vocês devem temer, porque eles receberam a mesma pregação que vocês estão recebendo. Eles ouviram também as boas novas que vocês
eles estão ouvindo, o Evangelho foi pregado a eles, como está sendo pregado a vocês, mas ainda assim eles caíram. Por quê? Porque eles não creram. Eles não creram no Evangelho que foi anunciado. Aqui, irmão, nós temos 3 verdades e doutrinas importantes que são anunciadas pelo autor, que é pressuposto pelo autor aqui, irmãos. Primeiro, a realidade da igreja do Antigo Testamento. Segundo, a necessidade de fé na palavra de Deus. E terceiro, a pregação como meio de salvação e de condenação. Quando ele fala isso, irmãos, veja, eles ouviram o mesmo Evangelho que nós temos ouvido. O que é que está pressuposto aqui, irmãos? A exaltação do autor aos Hebreus está pressupondo que há o mesmo padrão de redenção para nós e o povo no Antigo Testamento. É nisso que nós cremos, irmãos, enquanto aliancistas. Deus não tem 2 povos distintos, 2 caminhos de salvação distintos, 2 propósitos redentivos distintos, como alguns creem e têm falado nas redes sociais algumas bobagens. Não. Deus tem um único povo redimido, um único redentor e um único caminho de redenção. O que está pressuposto aqui, irmãos, é exatamente a unidade do povo de Deus. Aquele povo estava na igreja visível, como cada um de nós aqui estamos. Conquanto nós não saibamos e nós não possamos julgar quem é de fato igreja invisível, isto é, quem de fato é crente, embora possa ser batizado e no exterior possa professar uma fé, o ponto é, estavam na igreja do Senhor, como povo de Deus, sob o ministério da palavra, e ainda assim rejeitaram por falta de fé. Essa é a base da exaltação, irmãos. O ponto é que assim como nós ouvimos o Evangelho hoje na Nova Aliança do Pacto da Graça, eles também ouviram. A diferença se dá, irmãos, somente no tocante à administração desse Evangelho. A nós, na Nova Aliança do Pacto da Graça, o Evangelho é administrado, é pregado por meio de 2 coisas simples, sem glória, sem beleza e pompa. Por mais que todas as igrejas queiram colocar uma pompa que a palavra de Deus não põe, é simples. A palavra pregada e os sacramentos, ceia e batismo. Mas na antiga aliança do Pacto da Graça, irmãos, o Evangelho era pregado por meio de sombras, de promessas, de tipos, de sacrifícios, de sinais, de simbolismos, de festas, de indivíduos, de personagens que apontavam para Cristo. E tudo isso era suficiente para a pregação do Evangelho naquele contexto das sombras, para que aqueles que ouviam essa mensagem crescem. É o que está por trás, irmãos, do que o autor dos Hebreus vai fazer no capítulo 11. Ele vai falar: Abel creu, Noé creu, Abraão creu, Moisés creu, como vocês creram. Creram em quê? No mesmo e no único Evangelho que pode nos salvar. Por isso que eles são contados como povo de Deus, igreja do Senhor na antiga aliança. Esse é o ponto em paralelo aqui, irmãos. O que nos chama a atenção então, queridos, é que todos esses não entraram no descanso, mesmo pertencendo à igreja visível, porque eles não eram crentes. E vocês percebem então, irmãos, a profundidade da exaltação do autor dos Hebreus. Muitos estavam voltando atrás. Ele está querendo deixar claro para eles: se você voltar atrás, você está evidenciando que você nunca creu em Cristo verdadeiramente. Você não vai entrar no descanso de Cristo, como esse povo no Antigo Testamento não entrou. Por isso, esse é o primeiro porquê, irmãos. É por isso então, irmãos, diante dessa realidade perigosíssima, eu preciso alertar, meus queridos: não confie em ser simplesmente de nome crente. Não confie em ter seu nome arrolado em uma lista de rol de membros, irmãos. Você precisa necessariamente passar pela experiência da conversão e do novo nascimento. Não é suficiente, queridos, eu dizer: eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou reformado, mas nunca ter experimentado a verdadeira conversão, o novo nascimento. Essa realidade, irmãos, está em muitas igrejas. Muitos foram enganados com a falsa certeza de conversão e continuam se enganando. Um autoexame, queridos, é fundamental. É fundamental. Crianças, prestem atenção aqui, crianças. Vocês também precisam crer no Evangelho. Não se contente com o fato de meu pai é crente, eu fui batizada. Não. Vocês também precisam crer no Evangelho que salvou seus pais,
Vocês precisam depositar sua fé no Cristo que também salvou os seus pais. Do contrário, vocês também não entrarão no descanso. Vocês têm tido o privilégio do Senhor de ouvir domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, a sua palavra. Não desprezem isso. Creiam no Cristo que pode salvar também a sua vida. Com isso também, irmãos, há uma outra questão. A necessidade de fé na palavra de Deus. Veja, o autor de Hebreus está dizendo: eles pereceram por quê? Porque lhes faltou fé naqueles que anunciaram, ou melhor, naqueles que ouviram essa verdade. Ou seja, eles não creram. Aqui, irmãos, nós temos a verdade fundamental do que está acontecendo aqui agora. É fundamental e essencial, irmãos, a fé na palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. A fé e a palavra de Deus, irmãos, são inseparáveis. Faz-se necessário fé em tudo que nós fazemos. E também ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Não significa que a eficácia da palavra de Deus dependa de nós, queridos, mas que a palavra só exerce poder em nós quando é acompanhada pela fé. É isso que o Senhor fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Foi o que nós expusemos aqui, irmãos, domingos anteriores. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé, portanto, queridos, é essencial ao ouvirmos a palavra de Deus. Ouvir sermões, irmãos, não é simplesmente uma atitude passiva, em que eu vou assistir a pregação. Ouvir sermões, irmãos, é uma atitude ativa diante de Deus. Nós estamos aqui, nesse momento, irmãos, enquanto ouvimos, enquanto eu prego, prestando culto ao nosso Deus. Não uma atitude passiva, em que eu simplesmente estou recebendo, mas a atitude ativa de culto é uma atitude de fé. Eu estou ouvindo a palavra sendo pregada com fé e desejo de ouvir cada instrução como sendo a palavra de Deus anunciada para mim e para me instruir, irmãos. É por isso que o nosso catecismo, irmãos, o catecismo maior, ele explica muito bem esse ponto doutrinário, quando ele fala na pergunta 160. O que se exige dos que ouvem a palavra pregada? O que se exige dos que ouvem a palavra pregada? A pergunta anterior foi o que se exige dos que pregam a palavra. Agora a pergunta aqui é: o que se exige dos que ouvem a palavra? A resposta é: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão do Espírito, como a palavra de Deus, que nela meditem e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam em seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. É requerido então, irmãos, que nós ouçamos a palavra de Deus pregada com fé. Com fé. O ponto aqui, queridos, não é se você é muito instruído ou pouco instruído. Não é se você é muito inteligente ou pouco inteligente. Às vezes algumas pessoas dizem assim: não, eu não sou tão inteligente como fulano e tal. E eu sou um crente inferior por causa disso. O ponto não é esse, irmãos. Para ouvir a palavra de Deus, não é se você é mais entendido ou menos entendido, mais inteligente ou menos inteligente. É se você recebe com fé a palavra que é pregada. Esse é o ponto. O louco e o sábio, eles são abençoados pela palavra pregada quando eles ouvem com fé nessa palavra, irmãos. Ainda também, irmãos, ouvir sermões não é um mero exercício religioso em que eu venho, ouço algumas coisas, me distraio em outras, saio aqui, checklist, eu fiz o que eu tinha que fazer hoje, no domingo. Não, ele deve ser um exercício ativo de fé e não uma mera religiosidade. O porquê disso, irmãos, não é um mero respeito por aquele que fala, pelo pastor. Embora seja bom que nós respeitemos quando alguém estiver ouvindo, né? A gente sempre presta atenção em quem está falando, mas não é isso. Isso é muito insuficiente. O ponto disso, irmãos, é por causa da glória de Deus. O porquê disso é para o bem da nossa própria alma diante do Senhor. Isso é importantíssimo, irmãos. E muitos têm ido para o inferno com as bolsas, com os bolsos e bolsas cheios de sermões, porque não ouvem a palavra de Deus pregada com fé. Se é possível, irmãos, pregadores irem para o inferno, porque não creem naquilo que pregam.
quanto mais aqueles que ouvem, se não creem na palavra que for pregada. Por isso também, irmãos e crianças, vocês precisam estar atentos à pregação da palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que é um exercício muito difícil. Nossa cabeça em muitos momentos viaja para lugares que nós nem compramos a passagem quando nós chegamos aqui, mas viaja. Para isso, irmãos, nós precisamos buscar força no Senhor. Para isso, nós precisamos ter uma diligência, uma disciplina espiritual, para nós não lidarmos com o dia do Senhor como mais uma coisa, mas uma preparação em oração, orarmos quando estivermos vindo, orarmos no café da manhã pedindo por isso, para que o Senhor nos dê graça e não caímos no erro que esse povo caiu, de ouvir a palavra e não crer nela. E por último, irmãos, ainda nessa primeira questão, a pregação ela foi posta como meio de salvar e meio de condenar. Vejam, por favor, irmãos, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8 a 13. O Senhor diz a Isaías: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim a santa semente é o seu tronco. Percebe, irmãos? Que ministério é esse que Isaías está recebendo aqui do Senhor? O Senhor chama o profeta Isaías para ser pregador. Talvez um dos maiores desejos dos pregadores é que, sobre o seu ministério, as pessoas se convertam a Cristo. Sobre o seu ministério, sobre a pregação da palavra fiel, homens louvem a Deus por causa do Evangelho. Mas o Senhor está dizendo para Isaías aqui: eu estou te chamando com uma finalidade específica. A tua pregação não vai trazer a salvação para eles. Pelo contrário, vai endurecer o coração deles. Vai endurecer o coração deles. Paulo fala isso, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 2, quando ele fala que a pregação dos apóstolos, a pregação deles enquanto pregadores, era o bom perfume de Cristo para aqueles que criam e eram salvos, mas era um odor para aqueles que desprezavam o Evangelho. O ponto aqui, irmãos, é que a pregação ela é utilizada pelo Senhor tanto para converter os seus eleitos e trazer a fé, mas também para endurecer o coração daqueles que insistem obstinadamente em continuar no seu pecado. O indivíduo ouve a palavra, mas ainda assim rejeita, despreza e não crê naquilo que é pregado. Ela cumpre esse duplo propósito. É por isso que em Isaías também, nós vamos ler esse texto mais à frente, que a palavra de Deus ela não retorna vazia. Ela vai cumprir o seu propósito, quer seja propósito de salvação, quer seja também propósito de condenação, de tornar indesculpável todo aquele que ouviu o Evangelho, de forma que ninguém poderá chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não criei, eu não ouvi o teu Evangelho, ou eu ouvi o teu Evangelho e não criei. Isso é exatamente juízo sobre você, porque você ouviu a palavra de salvação e a desprezou e não creu no Evangelho. Então, irmãos, voltemos para Hebreus capítulo 4. A partir de agora, o autor de Hebreus, após fazer essa exortação, temamos, porque eles ouviram a palavra e não creram e foram afastados do descanso. Agora ele passa a trabalhar sobre o tema do descanso. Então vai ser daqui do versículo 3 até o final, falando sobre isso. A partir do versículo 3 ele diz: nós, porém, que cremos, entramos num descanso, conforme Deus tem dito. Então, irmãos, ele faz uma série de citações de textos no Antigo Testamento para falar sobre esse descanso. Todo esse versículo do 3 ao 10, vai ser a base
para a exaltação que vai acontecer no capítulo do versículo 11 a 13. Ele diz o seguinte, irmãos: a questão é que essa porção do capítulo 4 é uma porção muito controversa, queridos. Muitos têm pego esse texto e têm usado, por exemplo, para se opor à doutrina que nós, enquanto presbiterianos, cremos, né? A doutrina do dia do Senhor. Mas exatamente o contrário é feito com aqueles que creem na doutrina do dia do Senhor. Porque o texto ele não é muito claro. O autor de Deus faz uma série de citações que, se nós não entendermos a estrutura de como ele faz, nós nos perderemos e não entenderemos a tese central desse autor. A primeira coisa, então, vejamos como ele começa o trecho e como ele termina o trecho. Veja como ele começa, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Versículo 3, ele começa dizendo que nós já entramos no descanso. Agora veja o versículo 9, que é dito: portanto, resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Veja, aí você fala assim: o autor está se contradizendo? Não, o autor não está se contradizendo. Mas a maneira como ele começa e encerra a argumentação é fundamental para entendermos o ponto da argumentação dele, que pode ser resumido da seguinte forma, irmãos: nós já entramos no descanso de Cristo por causa da obra de Cristo, mas ainda não entramos no descanso de Cristo plenamente. Por isso, resta um descanso. Essa é a realidade, irmãos, que nós queremos que o Evangelho trouxe para nós. Nós já usufruímos das coisas gloriosas da era vindoura, mas nós ainda não usufruímos totalmente, porque essa era não foi totalmente transformada pela obra quando virá no dia da consumação. Portanto, meus irmãos, o ponto aqui da imagem que ele vai trabalhar, do entramos e não entramos, se dá com base na realidade de Canaã, a terra prometida. Canaã, irmão, no Antigo Testamento, nunca foi, presta atenção nisso aqui, irmãos, nunca foi um fim em si mesmo. Tudo que é posto no Antigo Testamento, irmãos, nós precisamos olhar, e nós já vimos isso na doutrina da Escritura Sagrada, que a revelação é feita de maneira progressiva para revelar uma única coisa: o Evangelho, para mostrar a necessidade de como entende o Evangelho. Então a terra prometida, Canaã, não foi um fim em si mesmo, como se Deus estivesse prometendo uma terra física em si mesma para um povo étnico em si mesmo. O propósito de Canaã, irmãos, desde o princípio, era apontar para um descanso que Deus havia prometido para o povo, para anunciar uma verdade que já foi anunciada lá em Gênesis capítulo 2, que nós vimos nesse mês, irmãos. Deus descansou para que o seu povo pudesse descansar nele. Ele prometeu Canaã, então, irmãos, como um tipo da Nova Jerusalém, como um tipo de descanso eterno que nós ansiamos e desejamos e aguardamos. Assim, o autor de Hebreus diz no capítulo 11: Abraão não esperava uma cidade cujo fundamento fosse nesse mundo. Abraão não esperava uma cidade cujos muros fossem edificados por homens. Ele creu na promessa, não na terra física, mas olhando para aquilo que Deus havia prometido além. É isso que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 11, irmãos. Da mesma forma, é assim que nós devemos interpretar Canaã, e é assim que o autor de Hebreus interpreta aqui, queridos. Ela era um tipo do descanso que o Senhor havia anunciado. E aí ele cita, então, volta a retomar o Salmo 95, mostrando que o descanso que Deus prometera para esse povo não foi prometido quando o povo entrou na terra sob a liderança de Josué. O descanso não terá cumprimento completo enquanto nós não descansarmos em Cristo. E aí, então, no versículo 13, irmãos, eu cito o pastor congregacional do século XVII, John Owen, que ele diz: esse descanso do versículo 3 é aquele descanso espiritual de Deus, descanso no qual os crentes obtêm por Jesus Cristo mediante a fé e a adoração do Evangelho, e no devido e não deve ser limitado ao descanso eterno deles no céu. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que esse descanso aqui não é simplesmente o que nós aguardamos, mas é o descanso que nós usufruímos por estarmos em Cristo. O descanso prometido de Deus, irmãos, já tinha sido providenciado por Jesus Cristo, e aqueles que neles creem já usufruem desse descanso. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala nos Evangelhos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Em Cristo, irmãos, nós descansamos
porque nós não estamos trabalhando com as nossas próprias obras para construirmos a nossa salvação. Em Cristo nós descansamos porque Ele trabalhou em nosso lugar. Ele nos chama a descansarmos nele. É por isso que o ponto do autor dos Hebreus aqui no versículo 3 é: nós já descansamos em Cristo. Nós já descansamos em Cristo. A ideia, irmãos, é que no Evangelho, o Cristo que descansou depois de sua obra, capacita os crentes a entrarem no descanso dele. Agora o novo e o renovado dia de descanso é o sábado cristão. Aconteceu então uma nova criação e o novo estado da igreja foi fundado. É interessante, irmãos, porque no capítulo 3 e no início do capítulo 4, continuamente o autor fala a palavra descanso. Descanso, eles já entraram no descanso. Descanso, descanso, descanso. O tempo todo ele repete a palavra descanso. E o tempo todo, irmãos, é uma palavra grega para descanso genérica. Mas quando ele chega no versículo 9, queridos, ele diz: porque agora resta um repouso para o povo de Deus. A palavra que ele utiliza aqui, irmãos, vem da mesma palavra hebraica para sábado, para um descanso solene no Senhor. Portanto, irmãos, a argumentação do autor dos Hebreus é que, assim como havia uma promessa de descanso na antiga aliança, que não era o fim em si mesma, e tinha um dia de descanso que lembrava esse povo desse descanso no Senhor, assim também na nova aliança. Nós já entramos no descanso, somos lembrados do descanso que ainda receberemos plenamente em Cristo, e temos um dia que nos lembra desse descanso, o domingo, o dia do Senhor. Como nós vimos em Gênesis capítulo 2, é agora o domingo por causa da nova obra da recriação. Cristo, em sua obra de redenção, restaurou todas as coisas. E assim como Deus, ao ter finalizado a sua obra de criação, descansou no sétimo dia, Deus Filho, ao finalizar a sua obra de redenção, de restauração da criação, quando Ele finaliza no primeiro dia, quando Ele ressuscita, agora esse dia é o dia de descanso para o seu povo, que o lembra continuamente do descanso que Deus prometeu. Em resumo, irmãos, já recebemos o descanso em Cristo e usufruímos dele. Ainda resta então um descanso, e devemos separar um dia que nos lembra dessa promessa do descanso eterno. Nós alcançaremos esse descanso. Nós alcançaremos esse descanso. Por isso, crente, se os seus pés vacilam e tremem cansados por causa da realidade do pecado, se o seu coração está fatigado dessa vida, com base nessa verdade, queridos, nós devemos olhar para o descanso que Deus nos prometeu. Se você está cansado, seus pés vacilam e escorregam, olhe para o Evangelho, olhe para a obra de Cristo, para o descanso que nós já temos, e descanse nele. Descanse nele, porque somente nele, irmão, nós vamos ter verdadeiro alívio das nossas tribulações, verdadeiro alívio do cansaço que o pecado nos traz nessa vida. E ao descansarmos nele, irmãos, nós olhamos para a promessa de descanso final. Eu não caminho como quem não tem um fim, eu não caminho como quem não tem um ponto de chegada, eu não caminho como quem ao fechar os olhos simplesmente acabou. Eu caminho como quem espera um descanso prometido que Cristo me deu, que Cristo me prometeu, e naquele dia eu usufruirei plenamente o que Ele já tem me dado. Por isso, crente, descanse no Senhor, descanse em Cristo, no meio das suas fraquezas e no meio das suas lutas. Lembramos também, irmãos, que o dia do Senhor, como nós já expusemos em Gênesis capítulo 2, não foi posto pelo Senhor para ser uma chatice ou um farisaísmo, não, mas para ser um firme lembrete de Deus ao seu povo, de que Ele promete um genuíno descanso a esse povo, que durará a eternidade. E semana após semana, nós somos lembrados dessa verdade. Eu descanso no Senhor, porque eu aguardo o dia em que eu descansarei eternamente na presença do nosso Deus. Por último, então, irmãos, o autor dos Hebreus fecha o seu raciocínio. Primeiro, temamos não entrar porque eles ouviram a palavra e não creram. Segundo, após falar sobre a doutrina do descanso no Antigo Testamento, ele agora passa a trazer uma exortação sobre essa realidade. Porque eles não se esforçaram para entrar no descanso de Deus,
nós devemos fazer o contrário. Veja versículo 11 a 13. O autor diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja impede da sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O autor dos Hebreus, então, aqui, irmãos, pula para a última exortação desse trecho. Veja, por causa do temor que eles tiveram, ou melhor, por causa da falta de fé que eles tiveram e não entraram no descanso, nós devemos agora nos esforçar para entrar nesse descanso, irmãos. Porque isso tudo, irmãos, essa exortação dele não resume-se, não se limita a um temor, a um ter medo, a um ter medo, mas sim a um esforço de entrar nesse descanso, irmãos. A fé cristã, queridos, envolve a crença na soberania de Deus, mas não anula a responsabilidade pactual de nós, enquanto igreja, de honrarmos o pacto com o qual Deus entrou conosco, queridos. A fim de que ninguém caia, ele diz: o motivo do preço de muitos foi a displicência e negligência espiritual. Os alertas são para que possamos agir contra esse perigo, não sermos negligentes e não sermos displicentes. Você já leu o Peregrino? Você lembra de uma situação, o Peregrino de Albânia? Você lembra de uma situação em que o Peregrino ele vinha caminhando muito alegre, muito feliz, porque ele tinha acabado de ter uma experiência maravilhosa espiritual. E ele estava cansado, e ele disse assim: mas eu vou deitar, eu vou tirar um cochilo aqui. Ele deita, tira um cochilo, e o pergaminho, o rolo que ele carregava, que era uma metáfora para a Bíblia, para a palavra de Deus, ele simplesmente deixa cair. Quando ele acorda do seu cochilo, ele se levanta rapidamente. Eu perdi muito tempo, eu preciso continuar na minha peregrinação, na minha caminhada. O peregrino caminhou. Lá na frente o cristão percebeu, quando ele pensou assim: onde é que está meu rolo, para que eu possa então meditar um pouco nele e ser fortalecido nessa caminhada? Quando ele procura, ele não encontra. O desespero bate no seu coração. Então ele precisa voltar todo o caminho onde ele estava procurando o rolo até que ele encontrou. Irmãos, John Bunyan gasta muito tempo falando sobre o peso da consciência que o cristão ficou, porque cochilou mais do que deveria, porque negligenciou as coisas espirituais. É muito tempo que ele gasta, irmãos, para deixar claro uma coisa: não negligenciemos as coisas espirituais, nos esforcemos com diligência, porque o perigo e o prejuízo é muito grande. É muito grande. Não nos apartemos, irmãos, então, dos meios de graça: oração, pregação da palavra, ceia do Senhor, a comunhão dos santos. Em outras palavras, esforcemos-nos nos meios que Deus nos deu para entrarmos nesses descansos. E por que eu estou falando dos meios de graça, irmãos? Pelo que eu vou fazer aqui, versículo 12. Ele exorta que eles se esforcem para entrar no descanso, e logo em seguida ele fala sobre a palavra de Deus. Por que isso? Porque essas coisas estão intimamente ligadas. Como é que nós nos esforçamos para entrar no descanso de Deus? Por meio da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo expostos pela palavra de Deus, se deixando ser operados pela palavra de Deus, diferentemente do que Israel fez. Ele vai mostrar, irmãos. O que ele fala acerca dessa palavra? Primeiro, ela é viva. Essa palavra ela é viva. O ponto aqui, irmãos, é que o texto bíblico, a palavra de Deus, ele não é um texto morto. Ele não é uma manifestação, simplesmente uma manifestação cultural judaico-cristã do primeiro século. Não, irmãos. A palavra do Senhor não é um livro como qualquer outro livro dos homens. Ela é viva. Qualquer teólogo, irmãos, que a gente leia, por mais que seja edificante, não é viva a palavra. É totalmente desprezível que muitos crentes têm feito, falando as mesmas asneiras que Satanás fala por meio da teologia liberal, quando diz que a Bíblia não é a palavra de Deus.
ou que a Bíblia contém, ou que a Bíblia se torna, que a Bíblia possui erro. Irmãos, a palavra de Deus, ela mesma diz: eu sou viva. A palavra de Deus é viva, porque o Deus que fala essa palavra é o Deus vivo. A palavra de Deus é verdadeira, porque o Deus que fala essa palavra é verdadeiro. Nós não podemos crer, irmãos, nas mentiras de Satanás quando diz: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém erros. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz, irmãos. Isso não é fideísmo, isso não é a fé pela fé, irmão, é uma fé cega. Certamente há muitas razões pelas quais nós temos nisso, mas o ponto é: a minha postura diante da palavra de Deus é crer que ela é viva, e não como alguns crentes, inclusive presbiterianos, falam que ela não é viva, que ela contém erros, que ela é falha. A segunda coisa que ele diz, irmãos, é que a palavra de Deus ela é eficaz, por isso que ela é capaz então de nos fazer entrar nesse descanso. O que Deus propõe na sua palavra, Ele faz. Veja por favor Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. O Senhor diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Irmãos, a palavra de Deus ela é eficaz. Se o Senhor diz: assim será, não há nenhum homem na terra que possa falar: assim não será. Se o Senhor diz: venha para cá que eu vou lhe salvar, não há nenhuma: não, Senhor, eu não quero ser salvo, eu estou no exercício do meu livre-arbítrio. Não, a palavra de Deus é eficaz. Se Deus designou ela para um fim, ela vai atingir aquele fim. Ninguém pode se opor. Deus disse: haja luz, e o nada obedeceu, e houve luz. Se Deus designou a sua palavra, irmãos, com eficácia, nós precisamos crer nessa eficácia. Ele ainda diz, irmãos, essa palavra ela é espada, cortante e penetrante. No Antigo Oriente, irmãos, no mundo antigo, você tinha dois tipos de espada. A espada mais comum era aquela espada que só tinha um lado cortante, né? Um lado que cortava. Outras espadas, elas tinham os dois lados, e essas eram muito mais eficientes, porque na guerra você batia os dois lados, dava certo, cortava e era muito eficiente. Essa é a imagem que o autor de Deus está trazendo. Era uma espada de dois gumes e dois pontos cortantes. Ela penetra e divide o nosso ser. Ela mostra o que há dentro de nós, irmãos. É a mesma imagem que Paulo traz em Efésios capítulo 6. A palavra do Espírito é a espada do Espírito. A espada do Espírito. Ela mata o nosso velho homem, irmãos, fazendo com que nosso novo homem então possa crescer. E por último, queridos, essa palavra ela é discernidora, ela é expositora. Não há nada no homem que não seja tocado por ela. Não há nada no homem, irmãos. Você pensa assim: não, a palavra de Deus é insuficiente para lidar com os dilemas da minha alma. Se você pensa isso, você está indo em ponto com o que a palavra de Deus diz. Ela vai no fundo, irmãos. Ela mostra quem nós realmente somos. Nós achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos, porque a palavra de Deus diz que o pecado cegou até a nossa visão sobre nós mesmos. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós achamos que somos bons quando nós não somos. Achamos que somos mais do que nós realmente somos. O autor de Hebreus está dizendo: é por meio dessa palavra que vocês vão se esforçar, porque ela discerne o que há dentro de nós. Não há um só quarto escuro, irmão, no nosso coração que não seja deixado claro por meio da palavra de Deus. Aí nós entendemos então, irmãos, a necessidade de que a igreja é fundamentada e centralizada na palavra de Cristo. Não é nas nossas experiências, não são nas programações, não são em músicas, é na palavra. A palavra de Deus, irmãos, é que é viva, eficaz, cortante e penetrante. É a ela que nós devemos nos agarrar. Ela, pois, irmãos, ou melhor, o Senhor dotou sua palavra com tal poder, para que ela mesma escute cada área da alma do homem, para revelar os detalhes mais secretos dos pensamentos,
para discernir os afetos e para manifestar-se como um juiz. Tudo quanto se acha oculto nos homens é julgado pela palavra de Deus. Portanto, não haverá nada tão profundo na alma humana que não seja trazido à luz por sua palavra, a qual se assemelha ao seu próprio autor. Como é a obra de Deus sondar os corações, assim também a palavra de Deus sonda os corações. Se você já passou por essa experiência, irmãos, você sabe como ela é poderosa. Muitas pessoas pensam assim: poxa, o pastor está falando de fazer uma pregação, e quem foi que falou para ele sobre a minha vida? Ninguém. É o poder da palavra de Deus, irmãos, que penetra e expõe o nosso coração. Se você já teve essa experiência de ter o seu coração exposto pela palavra de Deus e viu o que de fato estava no seu coração, você sabe do que eu estou falando. Ela é penetrante, irmãos. Sempre que o Senhor nos envolve na sua palavra, nós devemos considerar o que Ele está fazendo. Por isso, irmãos, dentro dessa exaltação do autor dos Hebreus, nós devemos crer, queridos, na suficiência da Escritura para lidar com as nossas almas, com a nossa alma e o nosso coração. É extremamente conflitante, irmãos, curioso, como que nós crentes podemos achar que o mundo pode nos aconselhar a lidar com a nossa alma e com o nosso coração. Como nós podemos às vezes crer que um ímpio vai dizer para mim o que eu devo fazer ou não devo fazer para resolver o dilema do meu coração. Nós precisamos crer, irmãos, que a palavra de Deus é aquilo que ela diz ser suficiente para discernir o que é dentro de nós e para tratar o que é em nós, irmãos. Não são as filosofias humanistas de pseudociências que são chamadas de viva, eficaz, penetrante, cortante. Mas quem é chamada disso, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para lidar com todos os problemas de nossa alma e na nossa história, irmãos. O coração e a alma são sondados pela palavra de Deus e não por filosofias humanistas. Por isso, irmãos, a profundidade do alerta: não desconsideremos a palavra de Deus. Acheguemos-nos a ela com fé, porque o próprio Deus designou ela para isso. Se você ouve o Senhor falando com você, crente, não desconsidere. Se você ouve o Senhor falando com você, não desconsidere. Não postergue a mudança. Não argumente com a sua consciência. A pergunta que eu vou fazer agora, irmão, já foi feita outras vezes aqui nesse púlpito. Em o que o Senhor tem te chamado a mudar, que você tem postergado e negligenciado a mudança? Em o que o Senhor tem nos chamado, irmãos, para que mudemos, que nós temos postergado e negligenciado a mudança? Em o que o Senhor tem nos chamado a crer, que nós temos resistido de crer? O perigo, irmãos, de desprezar tudo isso é iminente. A promessa de Cristo, a promessa de considerar é confortante. Descansemos no Senhor, temamos e nos esforcemos, mas antes de tudo, descansemos no Senhor, descansemos em Cristo, que é o descanso para nossas almas, que é o manancial, irmãos, que nos dará força para então caminharmos de maneira diligente e vigilante. Consideremos a palavra de Deus, irmãos, que a gente nos dê graça, em nome dele, amém. Vamos orar. Deus bendito, perdoa-nos, Senhor, quando nós temos a instrução da Tua palavra continuamente, e nós continuamente, Senhor, nos rebelamos contra ela. Nós temos plena ciência do que ela nos ensina, mas nós arrogantemente, Senhor, nos opomos a ela. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela Tua graça em nos ensinar essas verdades e nos alertar com aquilo que aconteceu com a igreja visível no Antigo Testamento. Eles faziam parte da igreja, Senhor, mas eles não creram na Tua palavra, não creram naquele que a anunciou. Livra-nos dessa incredulidade, Senhor. Que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, nós não o façamos em criticismo, em ceticismo, ou em qualquer coisa do tipo, sendo indiferentes a ela, mas que nós nos coloquemos sobre o trabalhar da Tua palavra, Senhor. Não é sobre o trabalhar do pastor, não é sobre o trabalhar de um momento religioso, não é sobre o trabalhar de homens ímpios que querem dizer como nós devemos viver, mas é sobre o trabalhar da Tua palavra e Teu Espírito Santo operando em nós, Senhor. Obrigado por nos ensinar essas verdades, nos dar força e graça para descansarmos no Senhor, no descanso que o Senhor prometeu para nós, e assim caminharmos diligentes
no Senhor, em Cristo, que é o nosso descanso. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.